Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estarmos aqui juntos. Hoje, dia 3, sexta-feira, eu peço a Deus que nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus. E mais uma vez, meus queridos, muito obrigado por estarmos aqui juntos mais uma manhã, aprendendo, divulgando, estudando a palavra. Isso é muito importante, isso é muito bacana. Isso faz com que meu dia, a minha vida seja muito especial, viu? Muito obrigado a todos e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E vamos começar hoje, queridos, com a pregação de Billy Graham. Para hoje, dia 3, é a seguinte: porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Segundo Tessalonicenses 3:10. Uma das responsabilidades do cristão na sua caminhada com o Senhor é ter uma nova atitude em relação ao trabalho. Muitos jovens querem Jesus, mas não querem ter responsabilidade. Mas o Senhor não era de fugir do trabalho. Como carpinteiro, ele trabalhou arduamente com as mãos. O apóstolo Paulo fazia tendas para se manter enquanto realizava a obra que Deus lhe havia designado. Toda obra que o cristão faz, ele faz para o Senhor. Por isso, ele deve se empenhar ao máximo no seu negócio ou na profissão que exerce, e deve ser fiel, transparente e honesto. Bom, queridos, depois dessa pregação de Billy Graham, vamos à nossa reflexão de hoje. Hoje volto para o livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 11. Ele diz o seguinte: as pessoas inteligentes sabem como segurar a língua. Sua grandeza é perdoar e esquecer. Amém. Bom, queridos, aqui, mais uma vez, Salomão, ele aborda o assunto das nossas palavras, o modo de dizer, as coisas que a gente diz. Vira e mexe, ele toca nesse assunto, porque o cristão, ele tem que medir suas palavras, ele tem que frear sua língua, ele tem que saber o que ele vai dizer, não importa a situação. A gente precisa aprender isso, de dizer as coisas que vão engrandecer as pessoas, não que vão diminuí-las, qualquer que seja a situação, que a gente saiba controlar a língua, que a gente saiba frear, que a gente saiba pensar antes de falar. Isso é muito importante, Isso evita muita confusão, muita mágoa, muita briga, porque depois que foi dito, já está dito. Por mais que a gente se desculpe, depois que a gente se arrependa, que a gente peça desculpas, mas já foi dito, já fez o estrago que tinha que ter feito, infelizmente, é assim. Por isso que a gente precisa medir muito nossas palavras, e não sair por aí falando o que pensa, como muitas pessoas dizem isso, eu sou assim mesmo, eu falo o que eu quero, falo o que eu penso, se a pessoa não gostar, problema dela. Infelizmente, uma pessoa pensa dessa maneira e age dessa maneira, é uma pessoa que não pensa nos outros, é uma pessoa que não está nem aí, em ofender, em magoar, e isso não agrada nem um pouco a Deus, isso não leva a pessoa a nada. Aliás, leva cada vez mais a um afastamento do nosso Pai, Então, que a gente pense bastante a respeito disso hoje, Depois ele continua, sua grandeza é perdoar e esquecer, Então, perdoar e esquecer é uma grandeza, É uma coisa muito difícil. Não é impossível, é claro, mas é difícil. Ainda mais dependendo da situação, que aconteça, e a gente daí fica nervoso, a gente daí marca muito, dependendo do que for, marca muito pra gente, e a gente às vezes até também, eu não sou Jesus Cristo para perdoar, Eu já vi muita gente falar isso, eu mesmo já usei também desse
esse subterfúgio, né? Para dizer, eu não sou Jesus Cristo, então eu não tenho de perdoar. Eu tenho sim, né? Hoje eu não falo mais assim, né? Mas por mais que seja difícil, né, a gente tem que perdoar sim, né? A gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar e esquecer. Deixa para lá, né? Já foi, já passou, né? E que a gente não se sinta, né, atingido por isso, né? Que a gente não fique magoado, que a gente não leve isso para adiante, né? O que seja, né? O que for, né? O ressentimento que for, que a gente passe por cima, né? Que a gente seja grande o suficiente, né? Para não deixar que essas coisas nos afetem, né? Que um desagrado, uma palavra, né? Que nos desagrade, né? Não, que a gente passe por cima, que a gente seja grande, né? Que a gente consiga isso. E isso como que a gente consegue, né? Lendo a Bíblia, nos aproximando cada vez mais de Deus, conhecendo mais a Deus, conhecendo Jesus, né? Lembrando de tudo o que Jesus nos ensinou, né? Pensando como Jesus agiria nessa situação. É dessa maneira, né? Não há outra maneira, né? Não há um livro de manual, né? Aliás, né? Que é a Bíblia, né? Mas não há um livro didático que diga, você faz assim, assim, assado. Não, esse livro é a Bíblia, né? Além dele não tem outro que vai nos ensinar como agir dessa maneira, como aprenderemos sobre Jesus, sobre Deus, é na Bíblia. Então, é dessa maneira, nos aproximando de Deus, né? Em oração, orando, sempre pedindo a Deus sabedoria para lidar com as situações, para que a gente tenha uma vida plena, uma vida serena. Então, quanto mais conhecermos a Deus, mais chegaremos, né, a esse ponto de esquecer, de perdoar, de usar as palavras que devemos usar, as palavras com educação, com gentileza, com clareza. Isso sim, né, que aproxima cada vez mais de Deus, né? E nos aproximando mais de Deus, mais ficamos assim, né? É um círculo, né? É um círculo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu ajo dessa maneira. E quanto mais eu ajo dessa maneira, mais eu me aproximo de Deus também, né? Então é isso, né, queridos? Eu anotei algumas coisas aqui, né, que eu quero passar para vocês. Quando ele diz as pessoas inteligentes, né, sabem como segurar a língua, né? Daí eu acrescentei que as pessoas inteligentes, elas retêm sua ira, né? Elas retêm sua raiva, fica dentro, né? Dá vontade de falar, mas a gente se segura, a gente não fala, né? A gente fecha a boca e ouve o coração, né? Então que a gente pare para pensar, que a gente sinta, que a gente consiga ouvir o que o coração está dizendo, né? E depois aqui também, sua grandeza é perdoar e esquecer, né? Então perdoar a todos, né? Passar por cima de mágoas e dos ressentimentos, e mais do que nunca agir como Jesus, né? Então lembrar sempre, né? Poxa, como que Jesus agiria nessa situação? O que ele faria, né? É dessa maneira, queridos, né? Que a gente vai conseguindo cada vez mais ter uma vida muito mais plena, muito mais serena, muito mais dedicada a Deus, muito mais voltada para as coisas de Deus, aprendendo sobre Deus e colocando em prática o que a gente aprendeu. Não adianta também adquirir o conhecimento e não usá-lo, né? Então a gente tem que adquirir o conhecimento, buscar o conhecimento e colocá-lo em prática, né? No nosso dia a dia, né? Com pequenas coisas e com grandes coisas, né? Então que esse versículo de hoje sirva para isso, para a gente começar a segurar a língua, a pensar direitinho antes de falar qualquer coisa, começando na nossa casa, com a nossa família, com os nossos entes queridos, que na maioria das vezes são as pessoas que a gente mais ofende, né? Pode reparar, as pessoas que a gente tem mais contato, que a gente tem mais afinidade, que a gente tem mais liberdade, a gente acaba muitas vezes sendo indelicado, sendo grosso, né? Respondendo mal, não dando atenção que a pessoa devia, que a pessoa merece. Então que a gente comece em casa, né? A nos policiarmos
e mudarmos nosso comportamento, que a gente comece aqui em casa, depois a gente leve para o trabalho, leve para onde a gente for, sempre lembrando aquilo, né? Que sejamos luz na escuridão. Então, vamos refletir sobre isso hoje, queridos, né? Nessa sexta-feira, finalzinho de semana, como que anda, né? Essa sua maneira de falar, a sua maneira de esquecer, de perdoar. Você perdoa as pessoas, né? Você consegue perdoar, mas perdoar mesmo, né? Perdoar, esquecer, diz, já foi, já passou, esquece, né? Não quero pensar mais nisso. E se, né? Quando pensar, porque a gente fala que a gente esquece, mas as coisas ficam na cabeça, né? Mas o fato de esquecer, né? Esquecer a gente não esquece, né? É meio difícil de explicar. Sempre vai aparecer na mente, né? Mas o ato de esquecer é assim, quando aparecer na mente, que não nos atinge mais, né? É como um acontecimento qualquer. Passou, passou. Ele vai ficar gravado na cabeça? Vai aparecer de vez em quando? Vai. Mas não vai mais nos incomodar. Então isso é perdoar. E quando a gente perdoa de verdade, é isso que acontece. Quando vier à nossa cabeça o acontecido, a gente vai se lembrar e vai falar, é mesmo, né? Aconteceu aquilo, aquela pessoa fez isso para mim, aquela pessoa falou, aconteceu aquilo, mas passou, né? Serviu para o meu aprendizado e pronto. E não nos toque mais, não nos magoe mais, não nos atinja negativamente. E isso é perdoar, né? Você tem esse poder, você consegue perdoar dessa maneira? Pense nisso, tá bom? Pense nisso, que o perdão é muito importante, né? É muito importante. Jesus nos ensinou, né, a perdoar, né, 7 vezes 70, perdoar sempre, né? Então que a gente consiga, né, esse dom de perdoar, essa grandeza de perdoar, que sejamos grandes suficientes para perdoar e para esquecer, né? E assim, dessa maneira, a gente vai levar uma vida cada vez mais agradável a Deus. Tá joia, queridos? Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima sexta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus. E fiquem à vontade, queridos, para deixar seu comentário, sua crítica, fazerem perguntas. Por favor, deixem um like aqui no canal, deixem um comentário. Isso movimenta mais o canal ainda e faz com que a palavra alcance mais pessoas, né? E isso agrada muito a Deus e é a nossa intenção, né? E divulgar a palavra, que a palavra atinja cada vez mais um número maior de pessoas, né? Em nome de Jesus. E hoje, queridos, né? Antes de eu falar da oração, eu quero só agradecer mais uma vez, né, a todos vocês aqui, dizer que eu já estou com 93 seguidores no canal e a minha intenção, a minha meta, né, é até o final do ano chegar a chegar a 100, né, seguidores, no mínimo. Eu já estou com 93, então quero aproveitar e já agradecer, né, a esses 93, a todos vocês, meu muito obrigado, Deus abençoe a todos. Eu não tenho como saber quem está me seguindo, porque não sou muito bom nessas coisas e mudar as configurações, né, do aplicativo que eu conseguia ver isso, eu não consigo ver mais. Então, até uns 40, mais ou menos, 45, eu sabia quem estava entrando. Agora eu não consigo mais, infelizmente. Eu tenho que ter uma aula sobre essas coisas para aprender. Então eu não vou citar nomes, eu não quero ser indelicado com ninguém, mas muito obrigado a vocês, esses 93 seguidores, e com certeza, né, ainda faltam 4 meses para terminar o ano, com certeza eu chegarei a 100, né? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, eu chegaria a 100, sim. Ok? Então, meu muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus. E vamos para a oração de hoje, queridos. A oração do dia 3 é a seguinte: Senhor Jesus, obrigado por nos ensinares que o trabalho é uma bênção. Amém. Que a gente se dedique, né, cada vez mais ao nosso trabalho, como ele diz aqui, que a gente trabalhe e se dedique cada vez mais como se estivéssemos trabalhando para Deus. Em nome de Jesus.
Então é isso, queridos, meu muito obrigado mais uma vez, fiquem todos com Deus. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de novo, juntos pela manhã, renovando nossa fé, nossa esperança e divulgando a palavra de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, fiquem todos com Deus e amanhã estaremos aqui juntos, se Deus quiser. Deus abençoe a todos, viu? Obrigado, queridos. Valeu. Tchau, tchau. Deus abençoe. E não esqueçam, importa agradar a Deus, sempre. Tchau, tchau, queridos.